Fala, povo bonito por dentro, graça, paz, saúde e bondade da parte de Jesus Cristo para vocês. Começando mais uma palavra aqui neste canal, eu quero dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui neste canal. E sem enrolação, vamos para a nossa palavra de hoje. Hoje eu quero meditar com vocês no livro de Salmos, capítulo 18. Vamos lá para Salmo, capítulo 18? Eu vou até colocar o meu óculos aqui para poder ler com vocês. Salmo 18, eu quero meditar assim. Salmo 18, gente, é riquíssimo. Depois vocês podem ler lá. Tem 50 versículos, mas o que eu quero meditar com vocês é o 27, 32, 33, 34 e 35, que diz assim: porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu o abates. Quem faz isso? Deus. Deus salva o povo humilde, mas os altivos, as pessoas altivas, Deus o abate. No 32, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu meus pés ligeirezas das corças, me firmou nas minhas alturas. 34, ele adestrou as minhas mãos para o combate. Deus nos adestra para o combate do dia a dia. De sorte que os meus braços vergaram como um arco de bronze. Uau! Imagina a força do nosso braço. Tipo aqui, ó. Ele verga os braços, ficou como um braço feito de bronze. Também me deste o escudo da salvação. Lembra lá de Efésios capítulo 6, que a Bíblia fala para nós revestirmos com o escudo, né? Aqui é o escudo da salvação, lá o escudo da fé. A tua direita me susteve e a tua elemência me engrandeceu. 36, alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Gente, Salmo 18 é uma pérola. Depois vocês podem ler Salmo 18, que tem 50 versículos. Vamos agora meditar aqui. Gente, esse salmo é um salmo de Davi. Davi escreveu esse salmo logo após ele estar fugindo de Saul, porque Saul queria matar Davi e achava que Davi queria usurpar o trono, né? Mas Deus já tinha escolhido Davi para Davi ser rei, né? E Davi, quando escreve esse salmo, Davi não estava num palácio, Davi não estava num resort, Davi não estava de boa, tranquilo na lagoa, pescando. Davi tinha batalhado e Deus tinha feito Davi vencer. Como Davi diz aqui, ó, Deus alargou os meus pés, né? Largou o caminho, me fez andar como os pés das corças, ele envergou os meus braços, me revestiu as minhas mãos para o dia da batalha e envergou os meus braços como um arco de bronze, né? Então, assim, Deus fortaleceu Davi. Eu já tive a impressão que às vezes não adianta orar, jejuar, que às vezes que parece que um ditado popular que o mundo diz, inclusive, que é uma mentira, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É claro que isso é uma mentira do diabo. Na verdade, eu preciso ter o quê? Clareza de quem eu sou. Qual a minha verdadeira identidade. Eu tenho até um vídeo aqui nesse canal que eu falo que nós temos fé. Só que às vezes nós não conseguimos usar a nossa fé. Por quê? Porque falta clareza, né? Aí, já viu aquele ditado, as pessoas dizendo assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Isso é mentira. O que você precisa é ter o quê? Uma clareza de identidade, de quem é você. Davi sabia quem ele era. Davi tinha clareza de quem ele era. Davi tinha clareza de que ele tinha um trono, de que ele era rei, mesmo ainda sem reinar, né? Mas Davi tinha clareza de quem ele era. Você precisa ter clareza de quem você é para que o reino de Deus se manifeste. Você precisa ter uma mente bem clara de quem você é. Se você não sabe quem você é, pergunta ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, me revela quem eu sou. Quem que eu sou, o Espírito Santo de Deus? É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. Eu gosto muito daquela passagem quando Jesus
é assunto ao céu, Jesus volta para o céu, e os discípulos estão ali triste, preocupado. Nossa, Jesus vai embora, não vai ter ninguém para ficar conosco. E Jesus fala assim, olha, não fica triste. É necessário que eu vá para que ele venha. Ele quem? O Espírito Santo. E falou assim, olha, e quando ele vier, ele vai ajudar vocês, ele vai consolar vocês, ele vai ensinar todas as coisas que eu disse a vocês. O que Jesus disse? A palavra. E o Espírito Santo de Deus ia nos ensinar a palavra. Então, se o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro, ele pode te aconselhar. Se o Espírito Santo é o nosso ajudador, se ele ensina todas as coisas para nós, ele pode mostrar quem você é em Cristo Jesus. Você precisa ter clareza da sua identidade, como Davi tinha clareza da identidade dele. Eu nunca vou enfrentar gigantes que revele o meu propósito. Então, os gigantes, às vezes, é para revelar o propósito da gente. Gigante, às vezes, não é para derrotar nós. Exemplo é o gigante que Davi enfrentou. Quando Davi matou Golias, Davi perguntou, o que vai ganhar aí quem matar esse gigante? O que o rei Saul falou? Vai casar com a princesa, com a filha do rei, vai ficar livre de impostos por resto da vida. Ele, toda a parentela dele, toda a descendência dele ia ficar livre de imposto. E o que Davi viu? Davi viu uma oportunidade. Gente, vou virar genro do rei. Vou ficar livre de imposto. Vou pro palácio. Não, esse aqui é a minha promoção. Às vezes, o gigante não é para te derrotar. O gigante, às vezes, nas nossas vidas, é para nos promover. E quando Davi mata o gigante Golias, o que Davi foi? Davi foi promovido. Então, o gigante nem sempre é para nos derrotar. O gigante, às vezes, é a nossa promoção. Você precisa de ter clareza quando o gigante surgir. E você vai pedir ajuda pro Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, me ajuda a saltar essa muralha. Aqui, ó, no Salmo 18 fala que com o meu Deus eu salto muralhas. Davi venceu o gigante não porque ele confiava na força dele, mas porque ele confiava na força de quem? De Deus. Quando Davi fala pro gigante, que o gigante fala assim, porventura não tem homem em Israel? Vem aqui me mandar uma criança, vem me mandar um menino para poder lutar comigo. Eu vou matar você e vou jogar você pros urubu comer. Desse jeito o gigante fala. E Davi fala assim, você vem a mim com lanças, com espada, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Davi não confiava nele. Davi não confiava na força dele. Davi confiava na força de quem? De Deus. Eu vou lutar com você. Você vem a mim com lanças e espada, eu vou contra você, é com Deus. Então, para você vencer os gigantes que se levantam contra você dia após dia, você tem que ter a clareza de que não é você quem vence. Você precisa de ter a clareza que quem vence o seu gigante é Deus que vence através de você. Mas você precisa de ter clareza quem você é. Se você pensa que você é derrotado, você é derrotado. No livro de Provérbios fala, olha, assim como o homem pensa, assim ele é. Henry Ford, o homem que inventou o carro, que anda hoje, se você anda de carro, é porque teve uma mente que pensou, ele falou assim, olha, se você pensa que você não pode, você está certo. Se você pensa que você pode, você também está certo. Você precisa ter clareza de quem você é, né? Você precisa ter clareza quem é Deus na sua vida e que você vai vencer os gigantes com a força de Deus, com a força do Espírito Santo, que você não vai vencer os seus gigantes pelos seus braços. Quem é que reveste os seus braços que eu li aqui em Salmos 18? Quem reveste a sua mão para o dia da batalha? Deus reveste a sua mão. Quem deixa o seu braço forte como um arco de bronze? É Deus que deixa os seus braços fortes como um arco de bronze. Você precisa ter clareza disso, assim como Davi tinha. Davi disse, lá no Salmos 18, no 29, ele disse assim, com meu Deus eu salto muralha. Ele adestra as minhas mãos para o combate. Muralha é feita para quê? Muralha é feita para deter. O que essa cachorra tá latindo? A cachorra latiu, escutou? Mas vamos voltar aqui para o nosso raciocínio. Muralhas
são feitas para o quê? Para deter. Quando você está andando, aí você encontra uma muralha muito grande, um muro, você sabe que você não pode ultrapassar. Você não tem poder de passar de uma parede para o outro lado. Para você passar para o outro lado, se você encontrar uma muralha que te detém, o que você tem que fazer? Você tem que pular. E Davi fala assim, com o meu Deus, eu salto muralhas. As lutas podem se levantar contra você, mas você vai fazer o quê? Você vai passar por cima da muralha, porque quem vai te revestir, quem vai te dar poder para saltar as muralhas, vai ser Deus. Há uma diferença de lutar como servo e lutar como um filho. O servo implora para viver. O filho acessa o favor do pai para conquistar território. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse que Deus nos constituiu um reino e nos constituiu sacerdote para quê? Para a glória dele. Então Deus já te deu um reino. Eu não sei que tamanho que é o seu reino. Talvez seu reino é apenas o seu terreno da sua casa, um lote de 250 metros, de 360 metros quadrados, de 570 metros. Eu não sei qual é o tamanho do seu reino, mas você tem que reinar aí na sua casa, reinar no seu trabalho, reinar dia após dia. Deus te deu um reino, Deus te constituiu um reino. E você não é servo desse reino, você é o quê? Você é um filho de Deus. E você conquista territórios. O servo, né? Quando você luta como servo, o servo luta assim, ai, eu vou lutar para não morrer. O filho não. O filho de Deus que sabe que é herdeiro de um reino, que reina dia após dia, reina para quê? Para conquistar território dia após dia. O filho quer ampliar o reino que o pai deu para ele. Né? Nós temos que ter essa clareza, nós precisamos ter essa revelação de viver como filhos de Deus, não como servos, não como mendigo no reino. Davi não se via vítima de Saul ou dos seus inimigos. Davi se via sendo preparado para ser rei. Cada batalha que Davi tinha que lutar, cada perseguição que Davi via, ele tinha várias perseguições. Cada perseguição que ele enfrentava, batalha que ele tinha que lutar, guerras que ele tinha que lutar, ele viu o quê? Tá chegando mais rápido de eu sentar num trono. Tá chegando mais rápido de eu ser promovido a rei. Deus já tinha constituído ele rei, mas ele ainda não tinha um reino, o reino não tinha manifestado. E Deus é movimento, o reino dos céus é movimento. Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. A palavra de Deus diz lá no livro de Efésios, olha, Deus já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais e te fez assentar. Agora você está descansado. O que você precisa agora? Você precisa movimentar, porque o reino de Deus é movimento e precisa, para você manifestar o reino de Deus, toda sorte de bênção. O que é toda sorte de bênção? É tudo, né? É familiar, é financeira, é saúde, é profissional, é tudo. Deus já te abençoou com tudo isso. Mas para que essas bênçãos se manifestem, você precisa se movimentar. Davi se movimentava. E cada vez que Davi movimentava, que Davi lutava uma guerra, que Davi vencia uma guerra, que Davi vencia uma perseguição, mais próximo Davi estava do trono. Eu preciso reconhecer que eu fui chamada para reinar, para governar. Você precisa disso, você precisa ter clareza que você foi chamado para governar, que você foi chamado para reinar. A partir do momento que eu e você muda de pensamento, eu vou deixar toda a religiosidade e vou acessar o governo. Você precisa de parar de ter uma mente muito religiosa. Aquela religiosidade. Religiosidade. Você precisa o quê? Ter clareza. Pede o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, crie novos caminhos neurais para que eu tenha acesso, Senhor, ao que o Senhor tem preparado para mim. Deus já preparou tudo para você na eternidade. Gente, a eternidade já tá tudo pronto. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, o que é que Jesus falou? Está consumado. Gente, está consumado é o que é? Está feito. Jesus já fez tudo por você. Tudo que você precisa. Você só precisa acessar. E para você acessar o que Jesus conquistou para você, você precisa de movimento. Porque o reino de Deus é movimento, não é ficar parado, não.
O reino de Deus é fé, e fé sem identidade é uma superstição, é apenas religiosidade. Ah, eu tenho fé. Lá no livro de Tiago fala que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Não, isso é Romanos que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Lá no livro de Tiago fala assim, que a fé sem obra é morta. O que Tiago quis dizer? Que eu tenho que ficar fazendo alguma coisa? Não. Gente, quando eu tenho fé, eu me movo em direção daquilo. Quando eu tenho fé, eu vou em direção daquilo. Ah, se eu acredito que eu vou fazer bolo, eu tenho fé que se eu fizer bolo e vender, eu vou vender muito bolo, que eu vou fazer muito dinheiro, aí eu vou ficar esperando sentada? Não, o que é? Eu vou ter que ir lá bater o bolo, eu vou ter que preparar o bolo, eu vou ter que assar o bolo, eu vou ter que ligar oferecendo bolo para as pessoas. Ah, você quer comprar um bolo? Eu tenho bolo de cenoura, bolo de chocolate, eu tenho bolo mesclado. Você interessa em algum bolo? Você tem que se movimentar. E o que? Quando você se movimenta, o Espírito Santo de Deus faz todo o resto. Mas se você fala assim, você tem fé? Tenho. Então, o que o Tiago fala? Então me mostra as suas obras, né? Aí você tem que mostrar, não, eu tô fazendo bolo, eu tô batendo bolo. E deixa os resultados com Deus. Faça o seu melhor. Movimente-se em fé e deixa os resultados com Deus. No Salmo 18, revela como Davi enxergava Deus. Ele viu o Senhor como a sua rocha, como seu escudo, como a sua fortaleza e como seu protetor. Salmo 18 fala isso. Davi falou assim, ó, o Senhor é minha rocha, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu protetor. E que o Deus de Davi também possa ser o seu Deus. Que você possa ter o Deus de Davi como seu Deus, como uma rocha. Gente, rocha é coisa firme, inabalável. Protetor, se Deus é seu protetor, não vai ter nada que te atinge. Deus é a sua fortaleza, que você tem o Deus de Davi como seu Deus. Deus, Salmo 18, no 32, do 33 ao 34, o que é? Deus não tirou Davi da guerra. Davi teve que guerrear. Deus cingiu e revestiu Davi. Falou assim, o Senhor me reveste as minhas mãos para o dia da batalha e ele faz os meus braços como forte, como de bronze. Então Deus não tirou Davi da guerra. Deus não vai tirar você da guerra, mas Deus vai te capacitar para guerrear. Deus vai te dar a arma certa, Deus vai te proteger, Deus vai te cingir. O que é cingir? É se armar, é tomar a armadura. Toma a armadura de Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 6 tem a armadura, que você possa tomar aquela armadura lá. Fala assim, olha, o que Efésios 6 fala? Fala assim, olha, cingi-vos de toda a armadura de Cristo, para que vocês possam suportar o dia mau. E depois de ter lutado, você ter ficado inabalável. Quando você se reveste da armadura de Cristo, da armadura de Deus, a luta vem, a guerra vem, você batalha, mas você fica o quê? Você fica inabalável. Você resiste, você vence. A prosperidade no reino começa com um pensamento. Sou governo. As minhas guerras têm propósito, as minhas batalhas têm destino. Cada batalha de Davi aproximava mais Davi do trono. Quando você vive no reino de Deus, as suas batalhas têm propósito, as suas guerras têm propósito, tem um porquê. E o porquê é o quê? É louvar e engrandecer a Deus. Todas as suas batalhas, todas as suas guerras tem que, no final, louvar a Deus. O mais interessado do nome dele ser glorificado, do nome de Deus ser exaltado, do nome de Deus ser conhecido, é ele mesmo. Ele mesmo é ter um maior interesse. Então ele vai te ajudar, ele vai revestir as suas mãos, ele vai fazer os seus braços fortes para a guerra, para a batalha, para que no final o nome dele possa ser glorificado, o nome dele possa ser louvado. Salmo 18, 36. Deus alarga o caminho dos meus pés. E Deus alargou o caminho. Davi fala que Deus alarga o caminho dos meus pés e os meus pés não vacilaram. Deus alargou o caminho de Davi. Talvez era estreito, era difícil de passar, mas Deus alargou o caminho de Davi. Deus vai alargar os seus caminhos. Peço ao Espírito Santo de Deus, Senhor, alarga os meus caminhos. Abre a minha visão, me dê visão de águia para que eu possa ver, para que eu possa ter entendimento. Senhor, cria novos caminhos neurais. Senhor, me dê a revelação, me dê a clareza, Senhor, dessa batalha, dessa luta. O que o Senhor quer com isso? Aonde que o Senhor quer chegar com isso, né? Davi fala que os pés dele não vacilou, Deus não deixou os pés dele vacilar.
Você e eu não somos vítimas das nossas batalhas. Você e eu somos generais. E eu não sou fugitiva, eu sou filha. Gente, general é vencedor. General guerreia, general sabe o porquê das guerras. Deus nos convida a romper com medo da escassez, a vencer a desculpa com as mentiras das pessoas. Às vezes nós acreditamos nas mentiras das pessoas e nós inventamos desculpa. E nós não lutamos. E nós deixamos o quê? De usufruir do reino de Deus. Peça ao Senhor que te dê orações para você não mendigar. Peça a Deus para ajuda, para você estar armado para o dia da guerra. Ore a Deus, fale, Espírito Santo de Deus, gere as tuas orações nos meus lábios. Gera a oração, Senhor, na minha mente. O que é que o Senhor quer que eu ore? Dirija aqui minha oração. O que é que o Senhor quer que eu ore? Pede a Deus que o Espírito Santo de Deus é o seu ajudador. Com o meu Deus eu salto muralhas. Lá em Salmos 18, 29, foi o que Davi falou. Deus me chama a pular tudo que me limita. As muralhas são feitas para deter, mas com Deus eu salto muralha. Qual é a muralha que tem detido você? Qual é a muralha que tem detido eu? Fala, Senhor, o que tem me impedido de romper? O que tem me impedido de vencer? Me mostra quais são as muralhas. Senhor, porque eu quero pular essas muralhas. Eu não quero ficar detido aqui do outro lado. Eu quero romper em fé. Me mostra e me ajuda a pular essas muralhas. Quem não conhece a identidade vive como escravo da circunstância. Vive à mercê do sistema. Vive orando para sair do deserto. Uma oração que eu até escrevi aqui e eu quero falar para vocês é: Senhor, me livra hoje do medo, da dúvida, me dê clareza, me dê propósito. Senhor, o Senhor é a minha fonte, me ajuda a mover, me dê fé ativa e não passiva. O que foi que eu falei? Uma fé ativa e uma fé passiva. A fé ativa, eu vou me movimentar em rumo àquilo. A fé passiva, eu vou ficar esperando cair do céu, né? Esperando que o milagre caia do céu. O reino de Deus não é chamado à fuga, mas sim para a superação. Nós estamos no reino de Deus, nós somos chamados a superar as nossas batalhas, a superar as nossas lutas do dia a dia. Deus é o que dá gigante, é o mesmo Deus que dá espada. Porque no reino de Deus não é conforto, o reino de Deus é conquista. E que nesse dia de hoje você possa conquistar, que o reino que Deus te constituiu, você possa edificar um reino forte, um reino inabalável para quem? Para a glória de Deus Pai. O mais interessado em você vencer é Deus. O mais interessado em ser o nome dele ser conhecido é o próprio Deus. E que nesse dia de hoje, o reino que Deus te constituiu, você possa expandir esse reino. Que você se veja como filho do reino, como uma princesa, como um príncipe, que luta as batalhas, que vence, que conquista. Vamos orar comigo? Feche os olhos, se você puder fechar os olhos onde você estiver, se não, apenas escuta, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar os meus irmãos, meu Deus, eu quero te apresentar a cada ouvinte, Senhor, a cada inscrito, Senhor, que está aqui neste canal, Senhor, a cada pessoa que ouve. Pai, que o Senhor venha dar clareza, Senhor, para essas pessoas, que o Senhor venha dar entendimento, Senhor, que o Senhor venha trazer luz. O rei Davi dizia que o Senhor é a luz dele, Senhor. Traga luz, meu Deus, ao cérebro. Traga luz à mente dessas pessoas que me escutam e que me ouvem. Senhor, cria novos caminhos neurais. Senhor, que o Senhor possa cingir eles para a batalha. E que depois, Senhor, deles terem batalhado, eles possam estar, Senhor, forte, que eles possam estar invencível, Senhor. Meu Deus, toma a vida deles. Meu Deus,
reveste as mãos deles para a batalha. Que os braços deles, Senhor, possam ser como braços de bronze, e que venha se envergar, mas não venha se quebrar, Senhor. Ensina eles, ó Pai amado, dê clareza, meu Deus, de quem eles são no teu reino. Dê, ó Deus amado, clareza para que eles nasceram. Em nome de Jesus. Amém. Se você ficou até aqui, por favor, me ajuda, se inscreva neste canal, comente aqui uma palavra de vitória, uma palavra de fé e compartilha esse vídeo para as mais pessoas que vocês sabem que precisa de ouvir essa palavra. Até a próxima, que Jesus abençoe vocês, povo bonito por dentro.